Olá, meu nome é Palmira Margarida e eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui, ter escolhido fazer parte dessa grande família que é a Perfumaria Ancestral, em que muitas mulheres já fazem parte. Esse curso ele já acontece desde 2013, foi a primeira versão dele, e desde então muitas mulheres vêm participando. E a pedidos, agora ele é online para que a gente consiga crescer essa família, crescer esse número de mulheres e de homens também, que vão fazer parte da descoberta que é a perfumaria ancestral. Perfumaria ancestral não é sobre criar cheirinhos. Perfumaria ancestral é sobre criar perfumes para a alma, perfumes que conversam com a sua essência ou com a essência de quem você quer presentear, ou com a essência dos seus clientes, caso você esteja aprendendo para vender, para trabalhar com a perfumaria botânica, com a perfumaria natural. Meu nome é Palmira Margarida, eu sou historiadora, tenho mestrado pela Fiocruz, em que eu dissertei sobre a importância das plantas na medicina popular brasileira, lembrando que o nosso país é o país que tem mais planta, tem a maior flora mundial, né? Não em espécimes, mas em espécie pelo menos. E como que a gente não dá valor a isso? Como que a gente não pensa sobre isso? Como que a gente tem essa potencialidade e a gente não usa, a gente não utiliza? Bom, depois dessa minha formação em mestrado, eu atualmente estou terminando o doutorado na FRJ, em que eu estudo a relação dos cheiros com as emoções, e principalmente dos cheiros naturais. Não só os cheiros naturais das plantas, mas principalmente o cheiro natural dos corpos. Porque dentro da minha concepção, dentro da minha hipótese, as emoções que nós temos causam alguns tipos de cheiro no nosso corpo. E nós perdemos essa capacidade de sentir esses cheiros por consequência da industrialização e por consequência de um processo chamado processo civilizador, que não é um termo meu, é um termo bem antigo de um historiador chamado Norbert Elias, que você pode procurar no Google, você vai achar e você vai se encantar. Então, se você gosta desse assunto, se você gosta de entender como que a industrialização nos domesticou, não só o nosso olfato, mas a nossa comida, a forma como a gente se veste, a forma como a gente vê o outro e até a nossa forma de comportamento social, esse é um tema muito interessante. E eu peguei ele para trabalhar junto com o nosso sistema olfativo. Eu vou contar para você como que eu descobri a perfumaria, como que ela faz parte da minha vida, porque isso é uma curiosidade de muita gente. Mas antes, pega o seu chá também, vamos beber um chazinho, porque você vai entender por que beber chá é tão importante no processo da perfumaria ancestral. Não só beber o chá, mas como começar a observar suas plantas, conversar com elas. Lembrando que as plantas são a nossa principal matéria-prima. E não é só uma matéria-prima que a gente está falando. O que é uma matéria-prima? Eu vou falar muito sobre isso. A sua matéria-prima, ela é viva. A gente está trabalhando com coisa viva. A gente não está fazendo um cheirinho sintético. E dentro desse mundo do cheirinho sintético, tem muitas pessoas que amam perfume. Pessoas que vivem de perfume, tem o tal do armarinho do perfume, faz coleção, sabe o nome de todas as famílias olfativas. Isso é muito bacana. São pessoas que vivem o olfato. Isso é louvável numa sociedade em que o olfato foi reprimido pelo tal processo civilizador, que eu já falei um pouquinho. Bom, eu faço perfume desde criança, é uma coisa inata a mim. Desde criança eu já brincava com as plantas da minha mãe, eu misturava pedaços de planta, de flor que eu achava no quintal, misturava com tinta guache, com material escolar, com purpurina. E a minha infância foi toda assim. Eu fingia para mim que eu era dona de uma fábrica de perfume e eu fazia todos os perfumes e ficava inventando as fórmulas e colocando cores, colocava muita tinta para ter muita cor. E depois, já na vida de adulta, eu descobri que eu sou sinesteta, que é uma condição neurológica, que essa minha sinestesia é muito ligada com o olfato e o que acabou, digamos assim, criando a minha vida. O que eu sou hoje faz parte de todo o meu processo de autoconhecimento, de quem sou eu, por que eu gosto tanto de cheirar, por que eu preciso sentir cheiro em tudo. Por que eu preciso categorizar os meus amigos, as pessoas que eu acabo de conhecer, em cheiros? E isso parece ser loucura, mas não é. Se você quer realmente entrar no mundo mágico da perfumaria, você também vai precisar começar a fazer isso.
vai começar a precisar entender as pessoas sinestesicamente, sensoridade. Pensa agora numa amiga sua que é a mais aveludada e pensa agora na sua amiga que é a mais aguda. Fazer perfume é isso. As pessoas sempre perguntam para mim, você entende muito de perfume? Eu falo, não, eu não entendo de perfume. Eu entendo da emoção das pessoas. Eu entendo de sensibilidade. E é isso que faz um bom perfumista. Não é decorar todos os cheiros, não é decorar fórmulas, mas você ter sensibilidade para entender quem vai usar o seu perfume e sensibilidade para entender por que pessoas diferentes sentem cheiros diferentes num mesmo aroma. E é aí que entra a questão da perfumaria ancestral. Quando eu resolvi que eu ia realmente trabalhar com isso, eu comecei a fazer vários cursos de aromaterapia. Todo curso de aromaterapia que surgia, eu fazia. E foi muito bom para a minha formação, me ajudou muito, porque com esses cursos eu pude conhecer melhor a matéria-prima, que são os óleos essenciais, uma das nossas matérias-primas. Eu descobri fichas técnicas sobre eles, estudei, me aprofundei, li vários livros de químicos, de farmacêuticos, livros holísticos, estudei psicoaromaterapia, né, que é quando você vê os óleos essenciais através de uma visão mais psicossomática, de uma forma realmente mais sentimental, digamos assim. E tudo isso foi me embasando durante mais de uma década. Mas através dos meus estudos como historiadora e depois dos meus estudos transdisciplinares, junto a neurociências, junto à química, junto à psicologia, eu fui percebendo que a aromaterapia ela não dava mais conta do que eu estava descobrindo. Que o que eu estava fazendo não era mais aromaterapia ou psicoaromaterapia, era algo que estava ligado muito com a concepção histórica e ancestral de cada pessoa que eu conhecia, e fazia um perfume. Talvez eu tenha tido essa percepção por ter feito história, por ser uma historiadora, eu não sei, mas eu sempre gostei muito de memória, de emoção, de ancestralidade. E aí o que me chamava atenção, e foi daí que eu criei a metodologia da perfumaria ancestral, não era o que a pessoa precisava. Dentro de psicoaromaterapia tem muito esse termo, o que a pessoa precisa? Bom, deixa eu ver, essa pessoa ela é muito hiperativa. Ah, então ela precisa de lavanda. É isso que a gente vai dar para ela. Ou essa pessoa ela é muito preguiçosa, ou ela não consegue sair da cama, ela está com depressão. Ah, então ela precisa de alecrim. E aí eu comecei a perceber que não era isso que eu queria. Porque às vezes você dava lavanda para essa pessoa extremamente irritada e hiperativa e ela ficava pior. Ou ela detestava o cheiro. Ou você dava alecrim para uma pessoa extremamente depressiva ou que está sem energia e essa pessoa odiava o cheiro de alecrim. E aí, o que acontecia? Essa pessoa usava o que você deu para ela? Não, ela não usava. E aí, eu comecei a ter, assim, muita cautela e ter muita sensibilidade de ouvir o porquê aquela pessoa não gostava daquele cheiro. E foi aí que eu tive uma grande sacada. Eu comecei a entender que os aromas falam sobre nossa vida, sobre as nossas memórias e, logicamente, sobre a nossa ancestralidade, porque memória é ancestralidade. Então, eu comecei a perceber que muito mais importante do que você ficar preso a uma ficha técnica de aromaterapia, e algo que eu super respeito, mas a gente está fazendo algo um pouco mais profundo aqui. Em vez de a gente falar, bom, você precisa de lavanda ou de alecrim, peraí, deixa eu ver qual é a sua história. Então, é isso que a gente faz na perfumaria ancestral. A gente ouve a descrição que a pessoa faz sobre um cheiro. Se você já leu meu livro, você vai lembrar da história da criolina na rosa. Se você ainda não leu, vou contar aqui. Eu já atendi algumas mulheres nesses últimos 10 anos em que elas diziam, chegavam no meu ateliê e diziam, eu amo rosas, eu quero muito que o meu perfume personalizado tenha rosas. E aí no teste à cega,
que também é uma metodologia da perfumaria ancestral, precisa ser assim, o teste precisa ser a cega e você vai descobrir por quê. Ela cheirava o frasquinho de rosas e dizia assim, isso aqui é horrível, isso tem cheiro de criolina. E eu comecei a perceber que algumas pessoas sentiam cheiro de limpeza, cheiro de produto de limpeza pesado na rosa. E não é qualquer rosa, não é uma rosa sintética, é óleo essencial de rosa, daquela rosa mais bonita, pode ser da rosa branca, da rosa búlgara, e a pessoa sente cheiro de limpeza, cheiro de faxina, cheiro de lisoforme, também já é uma coisa que já saiu muito. Por quê? Por que essas mulheres sentem isso? E aí, conversando com elas, eu começava a entender que elas tinham uma história de vida, de relacionamentos muito sofrida, em que elas se fecharam demais, em que elas se sentiam mal, em que elas estavam extremamente magoadas, com o coração fechado. E o que a Rosa faz? O que Dona Rosa faz? Dona Rosa abre o coração. E Dona Rosa abre o coração de uma forma, às vezes, muito perversa. Ela não pede licença. Se você chegou na Dona Rosa, você vai ter que trabalhar com ela. Então, não tem licença. Ela chega mesmo com o cabo dela, tracejando todos os seus espinhos no seu coração. Então, muitas mulheres falam, opa, isso aqui é demais para mim, isso aqui é limpeza. Então, adianta você fazer um perfume de rosas para uma mulher que está assim, ela provavelmente não vai usar esse perfume, ou pior, ela vai ter uma catarse. Ela vai chorar muito, ela vai entrar num processo de colocar tudo para fora e às vezes isso não pode ser de uma forma não muito bacana, que vai atrapalhar a vida cotidiana dela, que vai atrapalhá-la na questão profissional dela. Então vamos começar de outra forma? E aí eu comecei a dar outras plantas para essa mulher cheirar. E aí ela se sentia mais acolhida, então eu falei, bom, então vamos começar com um acolhimento? Vamos começar com uma baunilha, ou talvez com uma lavanda. Então a gente criava um perfume, em vez de ser um rosáceo, um doce, a gente criava um frescor, um floral fresco. E aí essa mulher ia revelando que ela conseguia sair desse processo de coração fechado. Então a gente tem um termo muito importante para começar na perfumaria ancestral, que é a concepção biosensorial, ou seja, é uma concepção olfativa que tem duas bases. A concepção biológica, ou seja, como que a pessoa sente esse cheiro biologicamente. Por exemplo, essa comida está com cheiro de podre, esse chá tem um cheiro amargo, a flor eu não posso comer porque ela tem um cheiro amargo, então isso me indica que vai me fazer mal. A gente tem essa proteção da vida através do olfato, mas a gente também tem uma outra concepção olfativa, que é a concepção sensorial, ou o que eu chamo de farejamento, que não é só cheirar o cheirinho, é farejar o que aquele cheiro está fazendo nas suas emoções, como que as suas emoções estão sendo trabalhadas através de um cheiro. E todas as pessoas, eu te garanto, com toda certeza, todas sabem descrever, cada uma com seu vocabulário, o que um cheiro está fazendo nela. Então, se uma mulher cheira uma rosa e ela diz, isso tem cheiro de limpeza, é porque provavelmente a rosa vai trabalhar com a cura do coração partido, ela vai abrir esse coração. Se uma pessoa sente cheiro de frescor em uma rosa, é porque a rosa vai trabalhar nela não a abertura do coração, essa pessoa ela já está abrindo o coração, mas essa pessoa poder ir para um outro estágio, por exemplo, voltar a amar, voltar a se abrir sem medo. Então também não existe muito isso de a planta faz isso, sabe? Ela vai fazer biologicamente ou quimicamente, sim, a mesma coisa em todas as pessoas, porque é uma questão química, mas na questão emocional ela vai agir de forma completamente diferente. Então é por isso que você tem que ter na sua cabeça, quando você trabalha com perfumaria ancestral, 3 pontos básicos, que são memória, ancestralidade e história da pessoa. Então você tem que prestar atenção em como as pessoas descrevem os cheiros, e isso é muito bacana, você vai descobrir um mundo fazendo isso. Mas como que você também descreve os cheiros? Começa a fazer um teste. Começa hoje. Tenta tirar os rótulos dos seus óleos essenciais, de 2 ou 3, brinca com eles, cheira sem saber o que é, vê o que você sente. A gente é muito induzido a achar que a gente gosta de um cheiro. Sabe aquela questão da beleza? Humberto Eco já falava isso.
A gente não sabe o que é bonito, a gente é levado, é coagido a achar alguma coisa bonita. Você também é coagido a gostar de um cheiro. Quer ver um exemplo? Antigamente, o Chanel 5, na década de 20, na década de 10, finalzinho do século 19, era um cheiro maravilhoso. Tinha os perfumes das vovós, o que a gente chama hoje de perfume da vovó, um Shalimar clássico, um Chanel 5, que é um clássico. Eles eram considerados perfumes maravilhosos. Hoje em dia a gente cheira e fala, isso tem cheiro de talco. Eu ouço muito isso, tem cheiro de atalcado. Isso tem cheiro de vó, isso tem cheiro de velho. Eu não gosto disso. Muita gente gosta. Que bom, eu fico feliz. Isso mostra que você não está tão domesticado, que você está mantendo aí a sua fidelidade ao seu olfato. Mas muita gente não gosta. Por quê? Porque é um cheiro considerado ultrapassado. Os perfumes da década de 80, hoje muitas pessoas já não gostam. Por quê? Porque diz que são cheiros muito fortes, que são cheiros muito agressivos. E é só uma concepção olfativa que mudou. E mudou por quê? Através da industrialização dos perfumes. Porque quem manda no seu nariz não é você. É até engraçado a gente falar isso, né? Como assim eu não mando no meu nariz? Eu sou a dona do meu nariz, eu sou o dono do meu nariz. É uma metáfora bem interessante para a vida, porque o seu nariz é o que chega primeiro em qualquer lugar. É por isso que a gente brinca tanto com essa questão da ponta do nariz. A pessoa é metida, ela tem o nariz para cima, ela anda com o nariz empinado, ela é antipática. É o nariz que comanda. Por quê? Porque o nariz está ligado ao límbico, o nariz está ligado à nossa intuição. Só que a industrialização, ela formatou o que é cheiro de homem, o que é cheiro de mulher, o que é cheiro de bebê, o que é cheiro de banheiro limpo, o que é cheiro de vovó. Então, provavelmente, o perfume que você ama hoje, daqui a 80 anos, a sua neta vai chamar de perfume da vovó. Então, será que é perfume da vovó mesmo? Por que perfume atalcado está fora de moda? E isso a gente está falando dos sintéticos, né? Lembrando que aqui a gente vai trabalhar com os óleos essenciais. Você vai precisar começar a vivenciar as plantas. Mas por que eu preciso vivenciar as plantas? Eu estou aqui por causa de perfume. Se você já vai começar pensando assim, então vamos mudar toda essa história. Não tem como você fazer um perfume, um bom perfume, sem você conhecer a sua matéria-prima. Mas conhecer a matéria-prima dentro da perfumaria natural, da perfumaria botânica, não é gravar o nome, não é gravar, por exemplo, que vetiver dá cheiro de terra, ou que, por exemplo, patchouli também dá cheiro de terra, e que são notas baixas. Não. Entender da sua perfumaria, entender da sua própria perfumaria, não é gravar nomes e de cheiros ou nomes de famílias olfativas. Isso não vai te levar a lugar nenhum. No máximo, você vai saber identificar cheiros de perfumes ou de qual família um determinado perfume é. Mas isso não é aprender a fazer perfumes, principalmente quando se trata de perfumaria natural. A perfumaria ancestral é uma parte do que a gente chama de perfumaria natural ou perfumaria botânica, que são perfumes feitos exclusivamente de matéria natural, principalmente das plantas. Eu já vi pessoas colocando cristais nesses perfumes, minerais e ok também, acho bem interessante. As pedras também têm cheiro, os minerais também têm cheiro. As plantas têm muito mais cheiro. Eu, particularmente, só trabalho com plantas e é o que a gente vai aprender aqui. Mas eu não quero que você grave ficha técnica. É claro que a gente vai repassar algumas coisas de aromaterapia, eu vou mostrar algumas fichas técnicas das principais plantas utilizadas em perfumaria natural para você. Mas eu diria para você também, ou eu acredito que você já faça um curso básico de aromaterapia. Se você não quiser fazer um curso básico de aromaterapia, há uma bibliografia densa, com bons livros de químicos, de farmacêuticos, que te passam todas as fichas técnicas, qual cada elemento, cada composição química de cada planta e o que ela faz. Isso já é o básico para você poder começar na perfumaria natural, na perfumaria botânica. A diferença da perfumaria ancestral, que é uma parte da perfumaria botânica, é que a gente não está só querendo fazer um bom cheiro, criar um bom perfume. Isso você vai aprender aqui. Qual planta não combina com qual? Por quê? Qual tipo de nota você não pode usar com a outra? Por quê? Só que eu quero que você aprenda isso de uma forma diferente. Eu costumo dizer que na perfumaria ancestral a gente faz engenharia reversa, que é quando você desmonta o brinquedo para saber como que ele funciona. E é isso que a gente vai fazer aqui.
Eu quero que em vez de você ficar decorando o que uma vetiver faz e quais são as notas que ela pode ser, de que famílias ela pode ser ao entrar, eu quero que você viva a vetiver. Eu quero que você entenda quem é essa criatura, quem é esse ser vivo, qual a personalidade dela, qual é a emoção dela. E aí vai ficar muito mais fácil depois de você entender por que vetiver não combina com canela. Tenta fazer um perfume de vetiver com canela. Muito provavelmente não vai ficar legal. Ainda mais se você é uma perfumista ou um perfumista iniciante. Algumas plantas, para você conseguir misturar, fazer com que elas namorem dentro do frasco, que pelo menos elas não briguem, você já precisa conhecer muito a personalidade de cada uma delas. É que nem os seus amigos. Plantas são como se fossem suas amigas. Você sabe para qual amigo você pode falar uma verdade e ele não vai ficar chateado. Você sabe para qual amigo você não pode falar uma verdade porque ele é muito explosivo. Então, as plantas são assim também. Se você começar a vivenciá-las, se você começar a interagir com elas e prestar atenção nas personalidades, vai ficar muito mais fácil de você imaginar como uma música tocando na sua cabeça, que essas notas, essas plantas não vão se combinar. Ou elas vão se combinar muito bem, vai dar uma música muito boa, muito bonita. É como Beethoven. Você sabia que o Beethoven, ele, antes de escrever a música, ele tocava a música inteira na cabeça dele? Ele lembrava de cada nota e ia tocando. E só depois que ele tocava tudo e que ficava harmonicamente perfeito na cabeça dele, é que ele criava toda a escritura da música? Então, assim também é na perfumaria. Você precisa vivenciar as notas na sua cabeça, e as notas aqui no caso são seres vivos, são as nossas irmãs plantas, e aí sim, você conhecendo a personalidade delas, é que você vai conseguir criar um bom perfume. Lembrando que sempre esse perfume não é só um cheirinho, nós estamos falando de seres vivos, nós estamos falando de um frasco muito precioso, que carrega personalidades de plantas diversas e que vão atuar de forma consistente nas emoções de quem for usar esse perfume. Então, bem-vindo, bem-vinda à Perfumaria Ancestral. Um lugar onde a gente não cria cheirinhos, um lugar onde a gente descobre, redescobre o nosso olfato, liga as antenas da sensoridade e cria perfumes para a alma.